Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com todos vocês aqui na primeira edição do JBR Talks. O ventinho não está me ajudando, né? Mas vamos lá. Pessoal, esse é um movimento que nasce com um propósito muito claro: criar, espalhar, dentro e fora das plataformas, conteúdos que enriquecem repertórios, formam opinião e inspiram estratégias de negócio com impacto real na sociedade. Vivemos um tempo em que a informação é abundante, mas a escuta profunda e o pensamento crítico são escassos. O JBR Talks existe para resgatar a potência da conversa que transforma, da ideia que atravessa o tempo e toca o que realmente importa. E vale lembrar, sem pessoas dispostas a consumir conhecimento de verdade, com atenção, curiosidade e propósito, o JBR Talks não existiria. O próprio Jornal de Brasília não existiria. Nosso agradecimento especial vai para quem torna esse movimento possível dentro do jornal nesse momento. Eu quero agradecer ao meu time, ao Rafa, ao Rafael e à Helena, que não estão comigo abaixo ou acima, estão do meu lado, fazendo tudo isso acontecer. A Dagmar, que está aqui representando toda a nossa diretoria, que acreditou nesse projeto e em todos os outros projetos que nós estamos colocando nas ruas para potencializar e contar desse novo posicionamento do Jornal de Brasília. A Ivana, chefe de reportagem, que está liderando toda essa integração da redação e está atuando como uma verdadeira estrategista de conteúdo dentro do jornal, em especial nesse projeto. E o meu agradecimento mais simbólico vai diretamente para cada um de vocês, leitores, líderes, formadores de opinião. Hoje, ele vem por meio de uma mensagem real time, que está na mão de vocês na página 5 do nosso jornal, que vocês receberam ali na entrada. Quando vocês puderem, dê uma lida, porque a gente trouxe uma mensagem no hoje para vocês. Porque o que é real e relevante transcende os formatos e o tempo. Ele permanece. Ele deixa a marca. E agora, sem mais delongas, vamos ao que nos trouxe aqui. Um encontro com quem está moldando o futuro dos negócios, da cultura e do impacto social. Perdão. E agora eu vou trazer os nossos convidados. A gente vai para o nosso primeiro tema. O maior evento lixo zero é de Brasília, é nosso, é da capital, é do Brasil, é da R2 e o Jornal de Brasília vai contar essa notícia de uma maneira impactante, estratégica para vocês aqui hoje. E sem ficar enrolando muito, eu vou convidar e trazer todas essas pessoas que vão falar sobre isso, esses estrategistas que estão movimentando a sustentabilidade e a jornada ESG em diversos negócios. Ela é porta-voz institucional da Neoenergia, maior empresa do setor elétrico brasileiro em geração de energia limpa e destaque ao participar de grandes festivais de música como Rock in Rio e Detal. Juliana Pimentel, vem pra cá! Seja bem-vinda. Obrigada. Começamos! Aê! Ele é futurista e especialista em desenvolvimento sustentável, CEO da Iseco, com atuação em projetos sustentáveis no Lady Gaga em Rio, turnê Gil Tempo Rei e criador da estratégia de sustentabilidade do Na Praia. Kalel Coupe, cadê? Vem pra cá! Agora, a pessoa que idealizou tudo isso, que orquestra tudo isso, o projeto de sustentabilidade Na Praia, recém-condecorado com a medalha internacional Sumaru Kofi Annan, uma das maiores honrarias do mundo na área. Sócio e diretor de sustentabilidade da R2 Produções, Edu Azambuja. Vem pra cá também! E é claro, né? A gente
vai trazer uma pessoa muito especial para conduzir esse talk, que é uma pessoa muito atenta e vai fazer as perguntas certas para fazer esse palco aqui pegar fogo. Paula Reis, gestora das regionais Brasília e Goiânia da Anshan Brasil. Vem para cá. E agora, o palco é todo de vocês. Obrigada, Fê. Nossa, que recepção calorosa, né, gente? Com música, parece um show, não? Bom, gente, eu quero agradecer aqui em nome da Anshan a nossa parceria aqui com o Jornal de Brasília, né, a Fernanda e toda a equipe. Muito obrigada, a R2, por ter feito, né, toda essa parceria com a gente. Está sendo um prazer e uma honra estar aqui, dividindo um palco com pessoas tão especiais, incríveis. E a minha missão aqui é meio difícil. Ó. A ideia é que eu consiga extrair aqui de vocês o máximo de conteúdo e que eu consiga administrar aqui também o tempo, né, para que a gente cumpra aí com o nosso tempo, até porque estamos aqui no pôr do sol, né? Então temos que aproveitar esse tempo de pôr do sol. E aí, quando a gente começa a falar de uma temática que a gente gosta tanto, o tempo passa muito mais rápido, né? E aí, como a Fernanda falou, hoje nós vamos falar como que a gente está fazendo de se tornar o palco do maior festival de lixo zero do mundo, que é o Festival No Na Praia. E é de Brasília, né, gente? Que honra. E mais que uma celebração, esse painel é uma oportunidade de entender, né, os bastidores, as escolhas, como que foi esse processo, né? Hoje a gente tem falado muito da pauta SG, sustentabilidade, dentro das empresas. E como que a gente pode tornar isso cada vez mais estratégico, com indicadores reais, e que isso realmente converte com o core business da empresa, né? Eu acho que esses são os nossos grandes desafios. Antes de começar aqui com o aquecimento de perguntas, eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês, um pouquinho da trajetória que vocês tiveram, e também falar um pouquinho fora do LinkedIn ali, né? O que vocês são fora do LinkedIn para a gente conhecer mais vocês. Se você quiser começar, Edu, fique à vontade. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os convidados aqui presentes. Boa tarde a todos que estão em casa aí, que estão nos assistindo, vão nos assistir em algum momento. Eu me chamo Eduardo Azambuja, eu sou sócio e diretor de sustentabilidade do Grupo R2. Então, essa pauta de ESG é uma pauta que a gente já vem acompanhando, né, há muitos anos. E estou muito feliz de estar aqui, de poder abrir com vocês as coisas que a gente tem feito, as nossas batalhas, os nossos erros, os nossos acertos. E estou bem motivado de estar falando para todos vocês, para a gente poder entrar no detalhe da dinâmica, né, da organização, de tudo que a gente fez, até chegar a esse título de maior evento lixo zero do mundo. Muito legal. Obrigada, Edu. Maravilha, boa tarde a todos. É uma super honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho de toda essa trajetória, de tudo aquilo que a gente acredita, que eu acho que o Edu concorda muito comigo, que a gente realmente acredita que o futuro sem sustentabilidade, sem pensar em impacto positivo, não existe. Então, o que a gente faz todo santo dia é pensar como que através dos nossos negócios a gente consegue impactar positivamente o mundo, consegue deixar um legado para esses negócios, mas também para as pessoas, para o planeta. Dito isso, meu nome é Kalel, eu sou a CEO da Izeco. A Izeco ela é uma empresa de direção criativa da sustentabilidade. A gente trabalha com um foco muito grande no mercado do entretenimento. E a gente realmente acredita que o mercado do entretenimento, os eventos, eles são plataformas de transformação real, de transformação concreta, que a gente consegue criar conexões reais e que quando a gente motiva esse mercado tão significativo a deixar uma mensagem positiva, a gente consegue impactar mais pessoas. Então, através dos eventos, a gente tenta transformar o planeta. E isso me levou a locais únicos, a oportunidades únicas de compartilhar com essa figura à frente da sustentabilidade do maior evento lixo zero do mundo, a estar à frente da sustentabilidade de um fenômeno que foi Lady Gaga no Rio de Janeiro com mais de 2 milhões de pessoas. E, com toda certeza, é o que motiva a gente tem deixado um legado positivo, a gente tem mudado as mentes, e é o que a gente quer compartilhar aqui um pouquinho hoje. Como que as pessoas, como que os negócios, como que todo mundo pode, através daquilo que faz todo dia, transformar e potencializar essa mudança significativa. Obrigada, Ju.
Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os meus colegas de palco, né? E realmente me senti num palco estratégico. E é muito legal porque esse evento ele inspira isso, né? O Na Praia é um evento que realmente nos inspira a trazer aquilo que é diferente. Desde a primeira edição que eu tive a oportunidade de estar aqui e estando aqui hoje nesse talk me chama muito para falar de propósito também, porque propósito é algo que você realmente conecta. E quando você nos provocou a falar além do LinkedIn, eu acho que é sobre isso. Quando a gente traz o propósito que está imbuído em nós, né, para transformar tudo aquilo que a gente entende que a gente pode potencializar. Mas, como disse o Kalel, né, dito isso, sou Juliana Pimentel, né, atualmente estou como superintendente de Relações Institucionais do Grupo Neoenergia. Estamos aqui em Brasília há 4 anos, né, com um compromisso muito forte de realmente trazer todo o projeto de sustentabilidade do grupo para a capital do país. Temos feito isso de uma maneira inovadora, cada vez mais pensando em como que a gente pode deixar esse legado para essa cidade tão incrível, né, para esse distrito que é realmente muito relevante, assim como temos feito ao longo da história do grupo aqui no Brasil. São quase 30 anos, e isso nos move, e é isso que a gente se conecta, né? Então, realmente é um grande prazer estar aqui contribuindo com essa oportunidade de levar até vocês que nos assistem uma palavra, algo que possa realmente mexer e transformar e sensibilizar. Muito boa tarde. Obrigada, Ju. Maravilha, gente. Que prazer. Para a gente dar esse aquecimento, né, eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que vai ser super legal para a gente ter como embasamento, né? A Anshan Brasil, ela realiza todos os anos uma pesquisa de panorama de sustentabilidade com os nossos associados no Brasil todo. E nesse ano de 2025, a gente teve uma resposta de 400 executivos, sendo 42% de cargos de liderança, né? Então, realmente, um corte aí bem expressivo. E eles apontaram que 76% das empresas brasileiras adotam práticas sustentáveis com algum grau de maturidade, seja ela inicial ou já muito avançada. E isso representou 5 pontos percentuais se comparado com o ano passado, ou seja, estamos evoluindo, estamos, né, reforçando aí o valor da sustentabilidade para as organizações. Então, eu queria, né, uma pergunta aqui geral para todos, para a gente iniciar. Quando que vocês enxergam que o ESG se tornou mais do que uma meta de reputação para as empresas e passou realmente a integrar como uma tomada de decisão corporativa para as empresas? E aí eu vou deixar livre. Essa pergunta aqui ela é para os 3, então fiquem à vontade quem quer começar. Cada um fala um pouquinho. É isso. Bom, a gente acredita desde do ano 1, né? Antes desse termo se tornar uma moda, né? Hoje eu vejo muitas pessoas falando em ESG, né? Tal, a palavra do momento, né? E a gente, desde o Na Praia 1, para quem não sabe, a gente está fazendo 10 anos esse ano de festival, exatamente, começamos em 2015. E desde o Na Praia 1, a gente tem a preocupação de ser um evento sustentável. No Na Praia 2017, a gente já se propôs a ser um evento lixo zero, e a gente foi o primeiro evento lixo zero certificado do Brasil. E aí, para isso acontecer, eu lembro que o Kalel já trabalhava com a gente na época, nos acompanhei há muitos anos, e eu lembro que eu fiz uma pesquisa com ele para saber se tecnicamente era possível isso, porque a gente acredita no poder da transformação, no poder que a gente é capaz de mudar uma cultura. A gente tem, trabalha com quantos e quantos artistas, movimenta quantas e quantas pessoas passam pelas nossas plataformas. Então, a gente tem uma oportunidade de educar, de falar sobre isso. Então, desde 2015, 2016, e aí quando em 2017 a gente se propôs a ser o primeiro evento lixo zero do país, e o Kalel falou que era possível tecnicamente, eu já coloquei isso na mídia. Falei, cara, a gente vai ser o primeiro evento lixo zero do Brasil. Alguns acham, pô, Eduardo, você tá maluco, a gente não sabe se a gente vai cumprir isso, pô, vai que a gente não consegue. Falei, agora a gente vai ter que conseguir. Porque quando você coloca uma meta, fica muito mais fácil de você cumprir. É igual quando você vai estudar para uma prova, você estuda para tirar 12, você não estuda para tirar 10, que se você der alguma coisa errada no meio do caminho, um 9 já é uma grande nota, né? Então, a gente pensa muito assim, vamos colocar uma meta que seja ousada, uma meta que seja atingível. Então, quando o Kalel me falou, é possível tecnicamente? É possível tecnicamente. Falou, cara, então agora a gente vai ter que correr atrás. E aí, no outro ano, eu falei, cara, a gente quer ser uma referência em termos de Brasil, em termos mundiais, porque a gente está com um holofote na mão, né? A gente é uma vitrine. Então, por que não, se é possível fazer, se é possível transformar e fazer algo diferente para ser uma referência mundial, por que a gente não vai fazer?
né? Então, a gente sempre pensou muito assim. E aí, quando nosso time, junto com o Kalel, na época, nos deu ok, a gente colocou essa meta lá em cima. E aí, depois disso, a gente viu que funciona essa coisa de você colocar uma meta abrangente, de você chamar os parceiros, né, que contribuem, que também acreditam junto com você. Tem que ser um pouco meio maluco, né? Chama os doidos para vir, para vir acreditar na causa. Quando a gente fazia em 2017, era como se fosse assim, você indo para a guerra com a faquinha, né? Hoje a gente tem melhores condições, hoje a gente tem uma infraestrutura melhor, uma equipe mais bem preparada, mas quando a gente coloca realmente uma meta ousada, a gente engaja todo mundo, que é muito importante, né? Todo mundo está engajado na causa, e aí a coisa vai fluindo cada vez mais. Então, com a gente foi um pouco assim. Acho que até te escutando aqui, né, me traz algo como a cultura, né? Então, quando realmente você sai daquilo que você diz para aquilo que você faz. E isso permeia toda a organização. Então, a organização, quando ela está imbuída de realmente ter uma transformação, é possível. Então, acho que a sua pergunta ela vai muito nesse sentido, quando você dispensa apenas o que está escrito e você realmente parte para a prática. E isso envolve todo o corpo, né? Então, aqui até me lembrava, fazendo um paralelo com a Neoenergia, a gente, hoje, né, a nossa matriz energética ela é quase 90% renovável. Olha que quantidade de oportunidade nós temos. E nós somos um grupo que trabalhamos desde a distribuição, a geração de energia, a transmissão, em todos esses negócios, o olhar sustentável é super relevante, porque a gente pretende que o negócio ele seja realmente duradouro. E quanto mais sustentável o negócio, melhor é para todos que estão naquele ambiente, né? Então, esse impacto a gente fica assim, muito feliz também de perceber. E aí são inúmeras ações que a gente tem realizado, eu não vou trazer agora, eu acho que vou ter oportunidade depois, mas eu queria registrar isso, que a cultura da organização ela fala muito, porque é a partir desse exemplo que a gente vai também gerando esse movimento. Eu acho que, como o Edu trouxe, não é algo que nasce pronto. Então, assim como todas as coisas que começam, ela tem um caminho. Então, é importante dar o primeiro passo. E aí, já falando para quem está nos ouvindo, né? Talvez, ao olhar depois de 10 edições, já veja aí essa questão da premiação mundial. Mas começou com algo menor, né? É possível fazer, vamos colocar a meta, vamos com faquinha. E assim também funciona nas grandes empresas. Então, a gente também tem as nossas metas disponíveis, a gente tem esses compromissos, e não são compromissos só da alta direção. Isso permeia toda a organização, que imbuída desse propósito de realmente fazer diferença e de transformar, a gente se une e a gente faz o resultado. Eu acredito, assim, em algo que é um pouco menos romântico, mas, na verdade, é extrema... Deixa eu pegar o seu microfone. Mas que é uma questão de percepção da realidade. A gente está falando de negócio, a gente está falando de conexão com o momento. Então, negacionismo, não acreditar, não entender a demanda, a necessidade da sociedade é dar um tiro no pé. A gente está falando de perpetuidade dos nossos negócios. A gente quer que os negócios continuem acontecendo. E ao você não entender essa necessidade premente, enquanto sociedade, de novos arranjos, de novas realidades, de novas demandas, o negócio ele não tem futuro. Então, a gente quer continuar aqui se divertindo, vivendo, lucrando, fazendo negócios por muito tempo. E essa é a lógica da cultura para permanência. E a sustentabilidade tem a ver com isso. Ou como que a gente pensa as futuras gerações. Como que a gente pensa recursos que são escassos, que sejam perpetuados, que estejam no futuro. Então, é uma visão estratégica. Sustentabilidade é o único caminho que um negócio tem para continuar existindo. Se a gente se desconecta dessa realidade, a gente não tem um negócio para o futuro. Maravilha, né? A gente fala muito de cultura, propósito, né? Eu acho que são palavras muito fortes que estão conectadas, né? Para que a gente consiga realmente descer isso, né? Para que todo mundo consiga compreender essas estratégias, né? E Ju, eu sei que a Neoenergia ela já apoiou vários festivais no Brasil. Como que vocês enxergam, né, apoiando esse tipo de festival, né? A gente tem aqui o Nu na Praia em Brasília. Como que vocês enxergam esse impacto, né? O que a Neoenergia enxerga dessa parceria com festivais, desse impacto ambiental, social, né, de todas as letrinhas ali de SG, e como que isso funciona em questões de posicionamento institucional para vocês? Realmente, esse tem sido aí um propósito da Neoenergia, né? Nós participamos aí de outros festivais, a gente participou do Rock in Rio, do The Town, e
nos engajamos não só pela marca. É obviamente que a marca é interessante, como o Kalel trouxe aqui, as empresas estão antenadas para isso, mas porque a gente acredita que realmente, através da educação, da cultura, a gente pode fazer um movimento de transformação. E ao levarmos as experiências para esses ambientes, a gente gera um movimento muito positivo, onde as pessoas estão muito abertas para receber, a estarem experimentando, a estarem evidenciando que aquilo vai fazer diferença e, de uma forma muito concreta, experimentarem aquilo que muitas vezes, se não o fosse num ambiente tão diferente, poderia ser mais resistente. Então, a gente observa isso como uma grande oportunidade de negócio, porque realmente ali a gente tem a oportunidade de levar novas tecnologias, de levarmos aí a tudo aquilo que a gente tem feito. Vou até dar um exemplo aqui. A gente levou uma pista cinética, né, onde as pessoas dançavam e geravam energia. Poxa, gerava energia para o evento. Que bacana. Além de eu estar participando desse evento, eu estou gerando energia, eu estou ajudando o meu planeta, porque eu estou economizando né, a energia que eu poderia estar captando de outras fontes. E aquilo é algo que a pessoa experimenta e automaticamente ela sabe que ela está fazendo daquele evento mais sustentável. Então, trouxe aqui um exemplo para materializar esse tipo de ação que realmente envolve, engaja e faz com que aquela pessoa que participa do evento, ela realmente se torne alguém que fala assim, poxa, isso faz diferença. Como é que a minha energia pode movimentar um evento como esse? Então, é sobre isso, sobre se conectar, sobre fazer com que a sua marca esteja associada a um evento que faz diferença e que pode proporcionar às pessoas uma experiência. Cada vez mais eu percebo que a experiência ela é algo que toca, é algo que realmente se materializa. E a partir de uma experiência você se conecta muito. Então, a gente tem observado essa importante, como é que se diz, conexão entre eventos e, no nosso caso, a Neoenergia. Bacana. Meninos, aí eu vou perguntar para vocês dois aqui, para vocês irem dividindo aqui, né? E contar para a gente como que foi essa virada de chave para assumir essas metas, né? Como que foi esse processo para vocês assumirem essas metas de se tornar, né, o Festival Lixo Zero, né, tão reconhecido como é hoje? Para a gente, mais uma vez, né, a gente entende o poder da transformação que o entretenimento tem, entendendo o poder de mídia que a gente ia alcançar, não só em termos para a gente ter visibilidade, mas em termos de que a gente está com o microfone na mão. E aí a gente lida com quantos e quantos artistas, quantas e quantas pessoas não vão passar, né, pelo festival na praia. A gente fez um planejamento, para quem não sabe o que é um lixo zero, é tudo que passa pelas lixeiras do complexo, mais de 90% tem que ter uma destinação nobre. Então a gente chegou perto de 98%, e aí foram uma série assim, de iniciativas que a gente teve que adotar. Isso para 2017, 2018 era praticamente impossível de ser feito. E aí a gente, né, posso citar o vidro vira vidro, em Brasília não tem vidro, então vamos mandar o vidro para São Paulo, né? Então a Vila Gastronômica, tudo que o cliente pega hoje na Vila Gastronômica ou na praia, ela tem uma destinação nobre. Então, hoje a gente já coloca isso no contrato. Então, se uma hamburgueria, a pizza, tudo que a gente vende, o pastel, hoje tudo que o cliente pega, ele é transformado em adubo. Mas isso, para acontecer, em 2017 eu lembro que tinha até alguns parceiros, cara, você vai recordar junto comigo, que aí em 2017 a gente falou, cara, é preciso que seus descartáveis sejam compostáveis, é preciso que eles sejam feitos de milho, de milho, de mandioca, e aí alguns deles falaram, não, e faltava pouco tempo para o festival, né? E aí alguns deles não toparam fazer, e aí a gente acabou deixando eles de fora, demoraram um mês para entrar no projeto, porque a gente estava com a meta muito bem estabelecida, entendendo a importância disso tudo, e aí agora a gente já coloca em contrato. Então a gente indica todos os fornecedores que tem no Brasil, fala, cara, você vai vender o sorvete? Tá aqui os fornecedores que tem. Cara, você vai vender o que? Pastel, você vai vender risoto, tá aqui o pratinho, talher, garfinho, tudo tem que ser feito, né, de um material que tem a capacidade de ser transformado em adubo. Então, para isso, a gente já coloca no contrato hoje. Então, realmente foi uma batalha a gente conseguir fazer com que o vidro chegasse em São Paulo, que que a nossa Vila Gastronômica toda seja capaz de ser transformado em adubo, né, que a gente consiga gerar renda para a cooperativa, que é uma grande parceira nossa. Então, acho que foi assim, né, uma somatória de coisas com que fizesse que a gente conseguisse realmente atingir essa meta do lixo zero. Toda percepção, todo momento de virada de chave, ele vem normalmente por duas frentes, né? Ou por dor ou por amor.
E no caso na praia, eu acho que foi um pouquinho dos dois. A percepção de um grande problema. Então, o resíduo, o tal do lixo, ele é um problema muito significativo, muito volumoso, que a gente não sabe o que fazer e que a gente está dentro de uma lógica de ecossistema que também não sabe lidar com isso. Tanto é que a grande falácia é o que eu faço com lixo? Eu jogo fora, né? Fora onde? Poxa, não tem fora. Fora é o nosso jardim, fora gera impactos. E também vem o amor. Como que eu uso toda essa plataforma? Isso que o Edu traz. Como que a gente usa isso para deixar um legado positivo? Para a gente, robustez técnica. Então, todas as métricas, metas, KPIs e tudo mais é o mínimo. A gente tinha que realmente construir algo resiliente que deixasse um legado para a cidade. E a gente tem muita felicidade de ter feito isso. O que o Edu trouxe, ele narra a construção de um ecossistema lixo zero na cidade. Nós estamos falando de mais de 300 toneladas de resíduos geradas com a edição de Na Praia. São montanhas, montanhas e montanhas do que a gente conhece como lixo. E com a métrica super ambiciosa. A gente queria destinar 95% de tudo aquilo todo. O que eu faço com vidro? O vidro tem que ser reciclado. Como se recicla vidro? Só onde tem indústria de vidro. Onde tem indústria de vidro? São Paulo. Como que eu mando vidro para São Paulo? Cara, não tem. Não tem uma empresa que faça... Não, na época não tinha. Não tem uma empresa que faça isso. A gente pegou um parceiro, alugou um terreno, juntou montanhas de vidro, triada pela cooperativa parceira, para 8 meses depois convencer um caminhoneiro a levar esse vidro para São Paulo. Naquela época, a indústria não comprava vidro. A gente pagou para a indústria reciclar o nosso vidro. No segundo ano, isso virou negócio. Literalmente surgiu um ecossistema, um modelo de negócio para isso em Brasília. A mesma coisa com a compostagem. Como que eu equaciono um resíduo orgânico, que representa mais de 50% do nosso resíduo? Ah, não, eu vou transformar em adubo. Não tinha um pátio de compostagem em Brasília. A gente descobriu que o tio do Alok compostava para fazer composto para os projetos de paisagismo. Ele vendia grama. Aí, opa, o tio do Alok faz isso, vai fazer para a gente. Contratamos o tio do Alok, que era um grande headliner nosso, para compostar o nosso resíduo. No próximo ano, 3 pátios de compostagem em Brasília. A gente foi realmente construindo soluções, fomentando o ecossistema e, ao mesmo tempo, e aí sendo super honesto, a dor não era somente o resíduo, o custo para aterrar é alto, a gente pagava por tonelada. No segundo ano, o lixo zero, ele se pagou e deu lucro pra gente. A gente teve, o Edu, ele quebrava a cabeça, como que eu vou apresentar para os meus sócios que isso aqui é preju. O primeiro ano foi preju, a gente gastou do dinheiro. Segundo ano ele foi lá, isso aqui, mas isso aqui saiu com saldo positivo, que pronto, convenceu todo mundo, sustentabilidade hoje dá dinheiro. Mas no primeiro ano foi uma dor. E como que... Eu já volto com você, tá, Ju? Mas é que daqui me surgiu até uma questão assim... Como que vocês... porque, assim, eu entendo que isso, para vocês, é muito forte, né? Vocês, como os sócios da R2, né? Como que vocês trazem isso para as equipes? Para que eles comprem essa ideia também? Porque a gente falou muito de cultura, né? E está aí, né? Como que a gente faz esse engajamento? Como que vocês têm feito esse engajamento das equipes para comprarem essa briga junto? Eu vou citar um exemplo aqui que é legal de falar. A gente tem mais ou menos 1.500 pessoas trabalhando por fim de semana aqui na praia, né? E eu lembro que quando a gente foi fazer a contagem dessa conta que o Kalel contou aí para vocês, que a gente reverteu, né, uma conta que era de X e a gente, quando foi botar na ponta do lápis, a gente viu, cara, isso aqui dá para ser feito e ainda dá para lucrar com isso. E um dos exemplos que eu queria contar, que leva muito em consideração os nossos colaboradores, é a água que a gente dava para o colaborador. Então, você imagina que tem 1.000 pessoas, 1.500 pessoas trabalhando por fim de semana e a gente comprava aquela aguinha pequenininha de não sei quantos ml são, que tem aquela lâmina em cima de alumínio, né? E aí era muito caro para a gente, ficava super caro, porque toda hora a pessoa quer beber água, a gente tinha que dar um copinho daquele. E aí, nesse ano que a gente foi o recorde mundial, a gente falou, cara, a gente foi no detalhe de tudo, assim, vamos ver quanto custa cada coisa, como é que a gente pode economizar e como é que a gente chama o time para perto. E aí a gente, ao invés de comprar uma garrafinha de água ou esse copinho, a gente distribuiu um ecocopo para cada um. Falou, cara, por que a gente não põe um bebedor espalhado, põe 3 bebedores, um no palco, um no meio e um no staff, e a gente dá um ecocopo para cada um. E aí a pessoa quiser, pega ali, bebe água e a gente paga a conta de água. E aí quando a gente foi chegar no fim do dia que a gente fez essa conta, a gente economizou R$40 mil, né, em uma ação de economia, que ao invés de dar o copinho de água, a gente botou o bebedor e distribuiu o ecocopo. No outro ano,
a gente teve muita reclamação dos colaboradores, porque o bebedor, por mais que ele deu para a gente a economia de R$ 40.000, mas a experiência do colaborador não era legal, ele queria água gelada, e ficava fila, da galera precisa trabalhar, precisa correr rápido e tal. Então, como é que aí a gente levou isso em consideração, e no outro ano, apesar de ter uma economia de R$ 40.000, a gente levou a experiência do colaborador em consideração e voltamos para a garrafa de água. Então, hoje a gente tem a garrafa de água, porque a gente justamente ouve os colaboradores, então não é só uma coisa assim, ou é sustentável, ou tem que ser lucrável, ou tem que a experiência do colaborador, a gente leva tudo isso em consideração, e aí todo ano a gente quebra a cabeça, e a cada ano a gente está mudando. Então a gente já foi desse de entregar um ecocopo e fazer beber no bebedor, e aí no outro ano ouvimos os colaboradores, e hoje a gente voltou a gente achou que era mais válido a experiência do colaborador beber uma água gelada do que a economia de água, né? E isso faz com que eles motivem a fazer cada vez mais também. No final das contas, não é a todo custo, né? A sustentabilidade, ele não pode... O tripé da sustentabilidade, ele não pode estar desbalanceado. Então, a gente tem que entender as pessoas. E isso aqui é que nem futebol. Tu entra aqui, tu sabe a regra do jogo. Então, a gente tem treinamento para todo mundo, a gente tem comunicação em todos os espaços, a gente se alinha com todos os times para que eles entendam o porquê que eles estão aqui, por que eles estão fazendo isso, por que eles têm que entender essas regras, e a gente compartilha os resultados também. Toda premiação a gente leva a galera, a gente, sabe, a gente faz uma festa de final de ano, de final de ir na praia, para que essas pessoas possam ter um dia de ir na praia também. O final de ano de vocês é após o festival, né? Exatamente. Então, tudo é muito compartilhado. O time de limpeza entende o que é o lixo zero. O time de segurança entende o que é o fome de música. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Que aí a gente compartilha o mérito, compartilha as responsabilidades, ouve eles, como o Eduardo muito bem trouxe. Então, decidimos gastar dinheiro, ter um problema para reciclar o material, mas garantindo que a qualidade de vida deles fosse melhor. Maravilha. Ô, Ju, a Neoenergia, ela investe aí muito em fontes renováveis, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desses projetos que vocês têm elaborado e como que vocês alinham essas estratégias, né? Como que são essas tomadas de decisão versus a estratégia da empresa, né? Para que a gente, né? Sempre a gente fala, né? Até comecei o meu discurso ali bem inicialmente falando de que a gente tem que alinhar as nossas ações sustentáveis com base no que a gente... no core business ali da empresa, porque senão não faz sentido na estratégia, né? Então, como que vocês fazem essas decisões e que projetos são esses? Bom, como eu falei, a Neoenergia, o grupo Neoenergia, né, tá dentro de toda a cadeia do setor elétrico. Então, desde a geração, transmissão, distribuição de energia e comercialização, né? Hoje também a gente tem uma abertura de mercado, então a gente tem aí fontes diversas de energia. E falando um pouquinho dos projetos, então a gente também investe em fontes renováveis, então a gente investe aí no Nordeste, nós temos alguns parques eólicos, temos também parques que são eólicos e fotovoltaicos, né? E tudo isso, energia limpa que é gerada, que é transmitida, que chega às nossas casas. Existe todo um processo para que isso aconteça, mas essa tomada de decisão, essa estratégia, ela vem desde aquilo que a empresa deseja como objetivo, né? Acho que o Kalel trouxe aqui essa questão da sustentabilidade. Então, para que o negócio seja sustentável, ele precisa realmente entender o longo prazo, entender como isso vai se perpetuar, e não dá mais para a gente falar que o mundo mudou. A gente tem visto aí as questões climáticas, o quanto que o impacto que o nosso planeta está vivendo, e não dá mais para a gente fechar os olhos para algo que está tão evidente. Então, trabalhar em prol disso, realmente entender que dentro do seu negócio você precisa olhar para essas questões e ativar aquilo que você tiver oportunidade, faz parte do combo de negócios de uma organização que pensa em sustentabilidade. Nós fazemos parte de um grupo, né, de empresas que, inclusive, fora do Brasil, então estamos aí em outros continentes e também temos essa mesma perspectiva. Aqui para o Brasil, inclusive, este ano nós estaremos inaugurando uma planta de hidrogênio. Então, é uma nova tecnologia que chega ao Brasil e essa planta ela vai ser para mobilidade. Então, na verdade, nós vamos ter aí a oportunidade de ter um ônibus movido a hidrogênio. E hidrogênio é água, então movido a água, é mais ou menos isso. E aí a gente vai ter essa oportunidade de ver essa tecnologia. Ainda é recente, o marco regulatório foi apenas aprovado agora no nosso Congresso, no final do ano passado.
e a gente traz essa primeira planta para que nós possamos, aí, olhando para essa tecnologia, olhando para esse movimento, entender que sim, faz parte das empresas investir em pesquisa, investir em novas tecnologias, para que ela possa trazer para o seu ambiente aquilo que tem de melhor para o seu negócio. E aí eu até me lembrava que dentro de todas as ações é muito importante da gente pensar nesse impacto, né? Até escutava o Kalel falando e também o Edu falando que tudo aquilo que vocês geram, vocês devolvem de forma nobre. E aí eu também não podia deixar de compartilhar um projeto que é simples, mas que a gente fez com muito carinho aqui em Brasília. Nós, como distribuidora de energia, a gente precisa podar as árvores. Então, a poda de árvores ela é recorrente, porque se essa árvore, né, que é maravilhosa, que nos ajuda tanto, ela encosta num fio de energia, aquilo pode provocar uma interrupção. Mas, gente, tem coisa mais nobre do que pedaço de árvore? Não tem. E como é que a gente joga isso no lixo? Não dá para jogar isso no lixo. E aí foi feita uma parceria, então também dentro dessa perspectiva, né, de gerar impacto ali naquela sociedade, de promover com que os demais também se sintam partícipes, a gente entendeu que tinha uma possibilidade de fazer com que aquele resíduo, que é tão nobre, retornasse para o campo. E assim a gente fez uma parceria com a Secretaria de Agricultura, com alguns produtores rurais aqui de Brasília, onde a gente faz com que esse material retorne para o campo e seja aproveitado. Então, realmente, aí é trazer o nobre para o lugar nobre, né? Maravilha, Ju, exatamente. E eu queria até trazer aqui um dado que eu acho bem interessante, né, voltando ali da pesquisa, né, que a Anshan realizou. A gente perguntou como que as organizações lidam com a questão de impacto ambiental dentro das empresas. E 95% deles responderam que é através de net zero e descarbonização, 94% com transparência climática e riscos financeiros e 71% com incentivo à reciclagem e reuso de produtos, né? E depois a gente destrincha ali também com várias outras ações. Mas eu acho que a gente está bem alinhados aqui sobre, né, sobre esses dados. Ô, Kalel, eu queria te perguntar, você que já fez grandes projetos, né, Lady Gaga, né, olha só. Eu queria que você trouxesse para a gente como que está sendo esse posicionamento de cenário internacional desses eventos sustentáveis, o que está vindo aí de novo e como colocar cada vez mais esse projeto no Na Praia como uma referência mundial, né? Uma coisa que é bem interessante em todos os anos de pesquisa, de busca de referência, de conhecimento, é que o Brasil realmente é muito pioneiro. O que a gente faz aqui você não vê acontecendo em larga escala. Você não vê projetos como na praia, com 350 mil pessoas circulando durante todos os dias, tendo um nível de sustentabilidade em outros países. A gente tem grandes festivais interessantes, mas festivais que reúnem 5, 6 mil pessoas, que têm um foco em sustentabilidade, mas você não vê grandes projetos sustentáveis fora do Brasil. Você vê, inclusive, projetos enormes, projetos maiores do que o próprio Na Praia aqui, com preocupações também, não tão ambiciosas, mas com preocupações também. Entretanto, é uma temática super necessária. A gente vê que marcos regulatórios no mundo inteiro têm também reverberado no mercado do entretenimento. Então você vê cada vez mais alianças globais. Na Europa a gente tem hoje uma aliança intercontinental buscando a circularidade dentro dos festivais. Isso tem reverberado de forma positiva, porque você começa a abrir a lógica de pensamento positiva. Realmente, a ideia é que a gente tenha um open source de como fazer. Como que a gente consegue compartilhar tecnologias, como que a gente consegue compartilhar soluções, que é o que a gente acredita. A gente não quer ser... A gente não quer ser detentor de um conhecimento único, de um diferencial único que impede que os outros... Não, a gente quer ser inspiração, a gente quer que os outros venham aqui, as portas estão abertas, a gente quer que todo mundo faça isso. A gente acredita que o mercado do entretenimento ele tem que se unir em prol dessa pauta positiva. Então, as soluções que a gente traz, não somente de circularidade dos resíduos, mas soluções como fome de música, de arrecadação de alimentos, as soluções de combate ao assédio, todas as outras soluções que a gente constrói. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, não é somente ambiental, né? A gente está falando de uma complexidade, de uma complementaridade gigantesca. Não dá para falar de resíduos e não falar realmente do bem-estar dos colaboradores. Não tem como a gente falar de net zero e não falar de mobilidade, de acesso. Não tem como a gente falar de segurança das mulheres, mas não falar também em como que a gente fala em legalidade trabalhista, em governança.
Então, pautado muito na lógica dos 18 ODS, a gente já coloca a 18ª como esse apelo brasileiro pela igualdade racial, que é algo que a gente adota nesse ano aqui, como um grande roadmap, como um grande guia para a gente. Mas já divaguei bastante. Voltando um pouquinho para isso, por mais que a gente tenha um cenário internacional que é promissor, toda essa construção brasileira de trazer o impacto social, de realmente conseguir equacionar a problemática ambiental, porque a gente tem muito desafio no Brasil ainda, é algo muito legal de ser pioneiro no Brasil. Não à toa, na praia é o maior evento lixo zero do mundo. E esse ano especial COP30 no Brasil, né, gente? Então, a gente vai mostrando aí realmente como o Brasil tem se posicionado perante essas pautas, né? Ju, a gente, né, pela pesquisa aqui, a gente verificou que a pauta de sustentabilidade ela é percebida pelas empresas como um impacto positivo na sociedade, né? Eles sentem esse impacto positivo na sociedade e no planeta, eles percebem a relação positiva em relação à reputação, imagem da empresa e o aumento no acesso a novos mercados, né? Até você trouxe um pouquinho das experiências, né, que a Ana Praia teve, a Neoenergia teve nos festivais. Eu queria que você falasse um pouquinho do programa Transformando Energia em Cultura, que vocês ampliaram o investimento para 35 milhões em 2025. E como que vocês avaliam esse impacto social, né? Como que vocês escolhem esses projetos para vocês poderem apoiar? Legal. Bom, dentro do... O Transformando em Cultura é um projeto do Instituto Neoenergia, né? Então, o Instituto chega também aqui em Brasília, junto com a Neoenergia. Já faz 4 anos que a gente tem feito projetos, já são mais de 30 projetos apoiados aqui no DF, mais de 10 milhões investidos. E esses projetos são projetos de impacto social, cultural, e são projetos que a gente entendeu que nós precisamos estar próximo da nossa sociedade. Então, são impactos realmente ali nas comunidades, é tudo aquilo que a gente pode endereçar em favor daquele ambiente. São editais, então a gente faz edital. Então, esse ano nós já fizemos o edital, inclusive, acho que essa semana ou na semana que vem vai estar saindo a lista dos projetos, então fiquem atentos, estaremos aí com a nova lista. Dessa vez, um edital bianual, então é um edital que vai estar aí selecionando os projetos para os próximos 2 anos. E o nosso objetivo é fazer com que realmente a gente dê possibilidade para que esses projetos sejam autônomos. Porque o grande diferencial é você, sim, apoiar, mas também você dar autonomia para que esse projeto viva. Então, aqui em Brasília, a gente tem por exemplo, que eu gostaria até de citar, é um projeto de dança. São meninas que vão fazer no contraturno, elas dançam. E são meninas que não teriam disponibilidade para fazer esse curso de dança. E hoje, muitas delas, inclusive, fazem isso como dão aula e etc. Então, é muito legal você ver esse impacto. E o Transformando em Cultura, esse ano, inclusive, ele vai além, né? Então, ele tem a parte de cultura, temos a parte de esporte, que também é uma parte muito forte, através de lei de incentivos, e a gente vai apoiando projetos que tenham impacto com mulheres, com comunidades, que tenham impacto ali também na sociedade que eles estão. E isso faz com que a Neoenergia esteja próxima daquilo que é mais importante, que são os nossos clientes. Então, de alguma forma, isso faz com que a gente reverbere aí em outros movimentos, né, que não tem muito a ver com energia, mas é totalmente cheio de energia, porque para você levar um projeto de cultura à frente é muita energia disponível, é muita vontade de fazer. E aí, falando um pouquinho do edital, o edital ele é muito simples, é um edital aberto, é um edital que capta realmente projetos que tenham vontade de ir além, porque a gente pensa na sustentabilidade desses projetos. E agora a gente está também com um núcleo de apoio aos projetos. Então, a gente também percebeu que existia uma lacuna, e aí acho que os meninos podem, chamando até de meninos, viu? Se sintam privilegiados jovens, né? E aí vocês podem até complementar que a gente tem muita gente com muita boa ideia, mas nem sempre as pessoas conseguem acesso para poder fazer o seu projeto e ir adiante. E aí a Neoenergia, pensando nisso, falou assim, poxa, a gente tem fomentado projetos e
normalmente vem os mesmos apoiadores. Como é que a gente amplifica isso? Como é que a gente realmente chega nos projetos que precisam ser engajados? E a gente tem um núcleo de apoio aos projetos, onde a gente identifica as necessidades, capacita as pessoas, faz com que elas se engajem não só nos editais da Neoenergia, mas que elas tenham justamente essa autonomia de ir adiante. E com isso a gente tem muito orgulho, sabe, de ter realmente aí um vasto legado de projetos, onde a gente apoia aqui em Brasília, na Bahia, onde a gente também está. Nós temos no Rio Grande do Norte, temos ali em Pernambuco, em São Paulo, uma parte onde nós estamos também. Em todas essas áreas, a gente faz projetos, acompanha projetos e faz realmente ali uma mudança de vida naquela sociedade que pode ser apoiada por aquele projeto. Muito legal, Ju, e parabéns, né? Uma super iniciativa aí da Neoenergia, muito legal. E falando até um pouco dessa frente social, né, Edu, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como essas parcerias com as cooperativas, né, e agentes comunitários foram fundamentais para o projeto, né, e como que é esse impacto também social, né, que a gente está falando de impacto ambiental, mas a gente também tem ali um impacto social muito forte. Como que é isso para vocês? Sem dúvidas, a nossa grande parceira do Lixo Zero é a nossa cooperativa. Então, desde o ano 1 do Na Praia, que eles são parceiros nossos, a gente trabalha com a cooperativa Acobras de Braslândia e a gente fez questão de capacitar todos eles. Hoje eles são capazes de trabalhar em qualquer evento Lixo Zero do mundo. Para eles, assim, diferente de muitos eventos que apenas doam os recicláveis para a cooperativa, a gente, além de doar os recicláveis, a gente ainda paga o salário. Então, eu diria que é o período do ano que eles mais ganham dinheiro. Então, eles ficam super felizes de trabalhar, porque é uma época que eles trabalham sabendo que estão fazendo parte de um grande projeto, de um evento Lixo Zero, mas também sabendo que eles vão, né, ser bem remunerados para isso. Então, isso é muito legal falar. Outra coisa que é legal falar, já pegando um gancho na fala anterior do Kalel, é que essa coisa do meio ambiente, né, vai ter a Copa esse ano, como você falou muito bem, e a gente hoje pensa, as grandes empresas, quem puder ser carbono, lixo positivo, carbono positivo, que é como que seja, porque é como se fosse assim, uma conta que você está, nossa dívida ambiental já é tão grande, a gente já está tão no vermelho, que não adianta, se todo mundo ser zero hoje, não paga a nossa dívida ambiental. Então, é muito legal. Hoje a gente fala para a nossa cooperativa, para os nossos colaboradores, vamos criar um termo novo, vamos ser lixo positivo. Hoje o Na Praia não é um evento carbono neutro, o Na Praia hoje é um evento carbono positivo, porque se a gente for neutro, a gente acredita muito nessa lógica da regeneração. Então, se todo mundo for neutro hoje, a gente não vai pagar a dívida ambiental, por isso tem toda hora uma bomba estourando aí ambientalmente, né? E a parte social está muito conectada com isso. Então, todos os colaboradores, todas as pessoas, por que a gente faz? As pessoas falam, vamos proteger a natureza. A gente tem que proteger a natureza, senão a natureza mata a gente. Então, é sobre as pessoas no fim do dia. A natureza, o tempo vai continuar passando e quem não vai passar, quem vai terminar o tempo é a gente, somos as pessoas. Então, eu enxergo muito assim, né? Quem puder regenerar, ao invés de ser neutro, que faça pelas pessoas, pelo planeta, mas pelo planeta, porque senão impacta totalmente nas pessoas. E eu acho que tem um ponto aí muito forte, né, do que às vezes as pessoas ainda não entendem, o ponto, por exemplo, que o Kalel trouxe de que traz dinheiro, né? Ele é rentável, né, esses investimentos. E aí eu até trago um outro ponto aqui da nossa pesquisa, que foi que o principal desafio apontado pelos executivos é que 58% das empresas para acelerar os compromissos com a sustentabilidade, tem a dificuldade em demonstrar que a sustentabilidade gera retorno. Esse é o maior desafio deles. 58% dizem que não sabem ainda qual é o retorno financeiro dessas ações. Então, acho que tem aqui ainda um campo muito amplo para ser explorado, né? Várias oportunidades ainda, e que eu acho que, né, conversas como essas, a gente vai conscientizando e abrindo esses caminhos, né? Pode falar, Ju. Paula, eu queria até trazer, pegando um pouquinho aqui do gancho, que a gente realmente precisa demonstrar que há um ganho. Agora a gente teve o Dia Internacional do Meio Ambiente e nós temos um projeto que chama Vale Luz. O Vale Luz, ele tem umas retorna machines, não sei se vocês já tiveram oportunidade, a gente tem algumas espalhadas aqui no DF. E o que ele faz, né? Ele recebe o reciclável e você pode doar
para a conta de energia de uma instituição, ou você pode ter desconto na sua conta. E isso faz com que você tenha um objetivo pessoal, que foi o que o Edu falou. Então, peraí, se eu não cuidar do planeta, o planeta vai me consumir. Então, de alguma forma, e como estratégia mesmo, e somos todos humanos e precisamos de algum indicador de que vai ter uma vantagem, a gente cria esse projeto, que é um projeto de eficiência energética aí, regulado pela ANEEL. É um dos projetos que a gente tem, e ele faz com que as pessoas tenham essa motivação. E olha que bacana, se você não precisa, mas você começa a organizar os seus recicláveis, né? Você pode ir lá e ajudar uma instituição. Então, não necessariamente para você, mas você impacta o outro. E, além disso, você está gerando essa cultura de realmente organizar o seu lixo, que é algo que a gente precisa, sim, estar fomentando. Me lembro bem, eu sou mãe também de 2 filhas, e na escola as crianças aprendem. Por que depois que elas ficam grandes, elas desaprendem? Não, não é bem isso. Então, a gente precisa realmente não só incentivar. Eu acho que voltamos até à sua primeira pergunta, quando você falava assim, como é que isso se transforma? É realmente a gente tendo essa cultura que vai alimentando e que vai fomentando. Temos países referência e podemos ser um país de referência. Não à toa temos aí o maior evento lixo zero do mundo. Então, como é que a gente aprende a fazer isso? Então, eu acho que movimentos como esse, aí o Jornal de Brasília super na frente, né, trazendo essa questão e falando disso de uma maneira leve, descontraída e realmente de impacto, porque você pode automaticamente já colocar isso em prática. Então, eu queria só trazer esse... Maravilha. E se você puder continuar, Ju, quais seriam assim as não assim as dicas, né? Mas assim, o que você considera de ponto de partida para quem quer começar a investir né? Porque quando a gente também pega a letrinha ESG, né, gente, a gente destrincha ali, tem várias, né, várias coisas que estão englobadas ali no guarda-chuva. Mas o que você indicaria como ponto de partida para aquelas empresas que estão querendo começar a investir em alguma pauta? Eu acho que eu vou pegar o que o Edu falou lá na frente, que você falou o seguinte, você precisa ter uma meta. Então, quando você tem uma meta, antes de você gerar essa meta, você vai ter uma decisão. Então, acho que assim, as empresas precisam realmente ter essa consciência e a decisão do que realmente elas desejam. Porque existe, obviamente, aí um retorno para as organizações que têm um retorno. A gente fala, inclusive, dos relatórios que são públicos, empresas que têm os seus relatórios de sustentabilidade, elas são melhor avaliadas. Isso tudo tem um retorno financeiro para a companhia. Mas isso parte de uma decisão e realmente entender que, num momento, você vai investir e que você vai ter um retorno disso. Agora, precisa olhar para dentro da sua organização, entender o que faz sentido. E, Paula, sendo bem sincera com você, eu acho que assim, as pessoas, às vezes, olham a sopa de letrinhas e acham que ela realmente faz todo um arcabouço diferente daquilo que você talvez já esteja fazendo. Talvez é olhar para o simples. Eu acho que o Na Praia é um exemplo. Falou que desde o momento 1 já fazia. Obviamente que depois você vai incrementando. Então, assim, olhar para isso e olhar para a sua organização como uma organização sustentável, uma organização que quer ir adiante. Qual é o seu objetivo? E olhar para dentro da empresa e trazer os stakeholders internos para serem apoiadores. Então, também entendo que olhar para esse ambiente é fundamental. A gente não faz nada sozinho. Né? A gente não faz nada sozinho. Então, as empresas que têm buscado, as empresas que estão hoje no mercado cada vez mais à frente dessa temática, elas têm muitos parceiros, não diferente conosco. Então, como eu trouxe aqui alguns exemplos, nós temos diversos parceiros. E os parceiros são os nossos colaboradores, que são as primeiras pessoas a entender que isso vai funcionar, são aquelas pessoas que estão nos nossos ambientes, que são como a gente não vai olhar para um projeto e olhar o impacto que pode acontecer naquela comunidade. Realmente, isso é fundamental. E são também aqueles... quando a gente fala assim, é algo que todo mundo ganha. Então, ganha a sociedade, ganha a companhia e ganha quem está recebendo aquele serviço. De nada adiantaria um evento se ele não tivesse um impacto e um legado que depois a gente ficasse com vontade de voltar. Então, eu acho que faz todo sentido a gente olhar para isso. Então, se a marca quer ser lembrada, se a marca quer ser realmente perpetuada, pensar em sustentabilidade, acho que o Kalel trouxe, não é mais uma questão vou até dizer aqui, de moda. É realmente uma necessidade hoje que todas as empresas precisam olhar. Maravilha, Ju. Gente, o tempo ali tá me cobrando, mas eu não queria sair daqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Kalel e aí eu já vou fazer uma pergunta para você, aí a gente já responde. Você, Kalel, como futurista, né? Eu queria que você contasse para a gente o que você imagina os próximos passos de sustentabilidade. A gente fala muito das metas 2030, né? 2030. Como que você enxerga isso daqui para frente?
O que as organizações precisam focar neste momento para que isso se concretize? Eu acho que trazendo um pouco de evidências do que todo mundo falou aqui, a gente está falando de um momento único, um momento de percepção única. E quando a gente faz análise de futuro, a gente realmente se pauta na realidade, a gente se pauta no que está acontecendo hoje para que a gente desenhe cenários viáveis e a gente possa trabalhar eles. A primeira questão que é muito importante que o Edu trouxe, e aí trago até um exemplo bem legal, a minha própria empresa ela se chamava Neutralize. E aí nessa percepção de que ser neutro não é mais o suficiente, a gente faz um rebranding da empresa inteira, ela passa a se chamar Iseco, nessa percepção de que a gente tem que ser eco, a gente tem que mudar, a gente tem que dar um passo à frente. Ser somente neutro não é mais o suficiente. Mas essa conexão com a realidade, essa percepção de que a gente não tem mais como reverter quadros. Então, a Agenda 2030, ela hoje já não é 100% factível. Mudanças climáticas, elas são fatos. A gente não consegue mais reverter o quadro de mudanças climáticas. A gente começa a falar em resiliência climática. Ou como que a gente lida com as mudanças, com aquilo que a gente já fez, com todo aquele estrago que a gente já fez. A mesma lógica de como que eu reverto quadros, como que eu construo novas coisas. A gente tem que começar a regenerar, a gente tem que começar a pensar em construção de novos recursos, porque os recursos eles são escassos. Quando a gente faz migração e mudança de matriz energética, a gente, na verdade, está construindo um novo asset de valor. A gente está trazendo um novo bem, um novo valor para que a gente possa estar explorando ele. Porque a gente está falando de um recurso que não existe mais. Então, essa nova percepção de que a gente tem que construir novas relações, que a gente tem que construir novos valores, novos modelos de negócio, que os modelos de negócio antigos, eles já fracassaram. Seja porque o modelo não era resiliente, não pensava em futuro, não pensava em o que ele poderia explorar no futuro, porque os recursos acabaram, ou então por mudança de realidade da sociedade. A sociedade está mudando. As necessidades são outras, as pressões são outras. E aí muito do que você diz, a gente não constrói nada sozinhos. O nosso maior valor é uma conexão real com o nosso cliente, com o nosso colaborador. Então, se a gente não cria essas conexões reais, se a gente não se identifica com as necessidades reais, a gente tá remando contra a maré e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, o primeiro passo é entender o que você faz. O que a gente está fazendo hoje? Por que a gente está fazendo hoje? Como que o meu modelo de negócio ele ajuda a construir uma nova realidade? Porque é isso, nós estamos num momento em que temos que pensar em negócios novos, em modelos novos, porque os modelos antigos eles não funcionam mais. As novas gerações não querem consumir a mesma coisa, não querem consumir da mesma forma. Os recursos, sejam humanos, sejam físicos, não existem mais como existiam antigamente. E o tempo de resposta que a gente tem, ele mudou muito. Antigamente a gente conseguia entregar com um nível de velocidade que era confortável. Hoje em dia o nível de velocidade é muito maior, o imediatismo é muito maior. Então a gente tem que começar a pensar em novos arranjos, novas relações, novas construções e ao mesmo tempo como que a gente lida com tudo aquilo que foi construído. Como que a gente lida com mudanças climáticas, como que a gente lida com a necessidade de construir novos recursos. E regeneração é isso, é construir novos recursos. Não para que eu explore eles, mas para que eu tenha recursos para gerações futuras. Muito bom. Só para a gente poder encerrar, Edu, o que vem pela frente no Na Praia? Quais são as novidades? Conta aí pra gente. Eu penso que a gente tem que viver o tempo todo olhando para a realidade e se adaptando, se reinventando. É isso que a gente tenta fazer. Todo ano a gente tenta trazer uma novidade, todo ano a gente tenta trazer algo novo, todo ano a gente está olhando para o nosso modelo de negócio e tentando se reinventar, em trazer alguma coisa que ninguém nunca fez, fazer diferente e não fazer melhor o que a gente já faz. Então, eu queria aqui, para encerrar, eu queria me dou o direito aqui de alterar uma frase de Darwin que ele falava que era sobre as espécies, mas é totalmente aplicável sobre as empresas, que são as empresas que vão sobreviver no futuro, não são as maiores ou as mais lucrativas hoje, mas sim aquelas que têm a maior capacidade de adaptação às mudanças. Então, eu acho que é por aí. Ele não quis contar, gente, os spoilers. Ele falou, não quis contar os spoilers, hein, Edu? Acho que então, tá a gente bom. tem bastante tempo aí para descobrir juntos. Gente, para encerrar, eu queria que vocês dessem uma mensagem final para a gente poder encerrar aqui o nosso painel. Quem quer começar?
Então, vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que para nós é sempre uma oportunidade de compartilhar, né, um pouco do que acontece dentro das organizações. Muitas vezes a gente olha para a empresa como uma empresa, a estrutura, né, e tudo, mas acho que a gente aqui pôde materializar que são as pessoas, realmente o que está sendo pensado, o que a gente está compartilhando e fazer disso um ecossistema vivo. Acho isso muito legal, esse compartilhamento, esses ambientes onde a gente pode trocar e a gente pode construir. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho. E não fazer sozinho é olhar para o ambiente onde você está e sempre buscar um impacto. Seja ele um impacto ambiental, seja ele um impacto social. E como que isso reverbera, sempre com muita transparência, com muita oportunidade de trazer aquilo que é o propósito da empresa para dentro daquela sociedade que está sendo impactada. Então, enquanto Neoenergia, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, a gente leva energia, mas não é só isso. A gente também quer que o nosso cliente sinta o que a gente tem feito pela sociedade, o quanto a gente se preocupa com o meio ambiente e que isso faz parte daquilo que a gente entrega, que é o melhor serviço que pode chegar na casa de cada um. Para a gente, sustentabilidade ela tem que deixar de ser algo de exceção, algo exclusivo, algo não acessível. Sustentabilidade ela tem que ser simples, criativa e acessível. Tem que ser para todo mundo, com todo mundo. Não tem espaço dentro desse modelo de negócio para competição, para concorrência, mas sim para coalizão, para construção juntos. A partir do momento que a gente virar essa chave, que a gente tornar a sustentabilidade algo acessível, a gente está construindo uma nova realidade, a gente está construindo um novo mundo com novas oportunidades, com novos negócios, com resiliência, com um futuro muito melhor para todos. Então, é o momento de a gente realmente se unir e acreditar nisso. Independente do espaço que você ocupa, da cadeira que você senta. Utiliza isso. Vamos hackear o sistema por dentro. Vamos lá, eu quero os CEOs, eu quero os diretores, eu quero a mídia, eu quero todo mundo hackeando e utilizando essa possibilidade, esse poder, mesmo o pequeno poder de relacionamento, de influência que a gente tem, com um propósito positivo. Até porque a gente chegou no momento do limiar. É agora ou não é mais. Ou a gente muda, ou a gente vai ser mudado. É isso. Legal. Quer fazer mais uma fala? Eu só queria agradecer mesmo, né? Você, Paulo, queria agradecer a Chan, queria agradecer o Jornal de Brasília, a Fernanda, né? Todos os companheiros aqui, todos vocês que estão assistindo, e falar que é realmente possível, porque se a gente chegou a ser o maior evento lixo zero do mundo, batendo NBA, Super Bowl, NFL, né? Então é porque é possível, a gente tem que acreditar. Às vezes a pessoa pergunta, Eduardo, mas o que você acha que falta? Primeira coisa, eu acho que falta querer. Falta a gente querer, a gente acreditar, e aí a partir disso as coisas vão se tornar muito mais fáceis. Com certeza. Gente, muito obrigada, Edu, Kalel, Ju. Obrigado. Muito obrigada. Espero ter cumprido com a minha missão aqui de ter extraído o máximo de vocês. Com o tempo eu não fui tão, assim, criteriosa, não. Gente, muito obrigada mais uma vez. Jornal de Brasília, obrigada pelo convite. Obrigada.